7h22, chegou a hora de falar de investimentos aqui no Jornal da Manhã, nossa coluna semanal Investindo de Fato com Cris Atala, sócio fundadora da Fato Capital, que é credenciada XP aqui no nosso estado, aqui na região Nordeste. Cris, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Daniel. Tivemos uma semana bastante agitada, né? Pois é, no movimento da economia a gente teve também decisões importantes no Congresso Nacional, né? Vamos fazer um panorama, trazer um panorama sobre esse assunto. Pela quarta semana de alta, a Ibovespa subiu aí 2,10%. O que é que isso representa para o investimento e para a nossa economia, Cris? Nós temos tido, né, anteriormente, grandes preocupações com a questão da inflação, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Como nós conversamos na semana passada, se a inflação dos Estados Unidos não cair, se a taxa de juros dos Estados Unidos não cair, fica muito difícil para que a gente possa ter esse movimento no Brasil, mesmo que a gente faça o nosso dever de casa. O problema é que, juntando o que está acontecendo nos Estados Unidos, nós ainda temos problemas nos nossos deveres de casa, porque existe ainda uma ampla preocupação do mercado em relação aos gastos do governo. O que aconteceu, o que vem acontecendo, é que o Haddad, é que o Ministério da Economia, que o governo como um todo, vem tentando tranquilizar o mercado em relação à manutenção dos ajustes fiscais, em gastar menos e fazer com que a gente realmente consiga manter aí essa aderência a um patamar razoável dos gastos públicos e, obviamente, do rombo fiscal. O que aconteceu de mais positivo na semana passada foi justamente que a inflação dos Estados Unidos, ela deu uma arrefecida. Isso faz com que haja uma aceitação, uma crença no mercado de que em setembro comecem os cortes de juros nos Estados Unidos. Do nosso lado, a inflação brasileira também teve uma queda. E isso fez com que o mercado também esteja acreditando que haja uma possibilidade de não aumentar a taxa Selic. Não é que a gente vai cair, mas pelo menos de não aumentar. Com isso, a Bolsa na semana passada subiu 2,1% e o dólar teve uma queda também. Tudo reflexo dessas melhoras no cenário econômico. Uma questão que afeta muito a economia é o debate relacionado à reforma tributária. Houve aprovação na Câmara na semana passada do projeto que complementa tudo que foi debatido na PEC no ano passado. Como é que você viu esse movimento? Teve muita discussão em relação à questão da isenção na carne, enfim. Como isso afeta o nosso cenário econômico e também essas possibilidades de investimentos que a gente tem aqui no Brasil, Cris? Isso foi uma surpresa muito grande para o mercado, porque inicialmente imaginava-se que essa questão da isenção da carne ela fosse ser feita através de repasses, né, de uma espécie de cashback, era o que muito se falava na semana passada, e que esse cashback viria dentro de um cartão-benefício. Porém, para ampla surpresa, isso foi aprovado de forma generalizada e a carne, todos os derivados de carne, leite, queijo e também o sal, eles foram incluídos na isenção de impostos dentro da cesta básica, né? Então vem aí uma cesta básica com muito menos impostos e com a inclusão da carne, o que foi obviamente uma grande vitória da bancada ruralista no Congresso, que conseguiu essa aprovação que realmente não era esperada. Porém, o que acontece é que isso não significa que, no geral, a gente vai pagar menos imposto. Está previsto que a gente tenha, dentro da reforma tributária, um teto máximo de 26,5% no IVA. Esses 26,5% representam hoje o segundo maior IVA do mundo, porque a gente só está, nesse momento, perdendo para a Hungria, que tem 27% de IVA. Então, mesmo com se essa queda, né, se essa isenção de imposto ela acontece na carne, ela vai ser repassada para outros ativos, porque não tem como ficar muito abaixo desses 26,5%. E ainda bem que foi limitado, porque senão existia a possibilidade de ser até maior do que isso. E esse IVA é importantíssimo, ele mexe, por exemplo, em compra e venda de imóveis, né? Isso afeta diretamente esse setor específico. O mercado imobiliário teve uma péssima notícia na semana passada de que os impostos em compra e venda de imóveis poderiam chegar em até 23%. O mercado não estava contando com essa possibilidade. E aí, o que eu quero deixar de recado grande para vocês é o seguinte, para todos nós que estamos assistindo, que somos investidores e que estamos preocupados com essa questão desse aumento muito grande de tributação.
não dá para esperar que a reforma tributária seja totalmente aprovada, que ela seja totalmente implementada, para começar a pensar em como organizar essa questão sucessória, em como organizar os imóveis, provavelmente dentro de uma holding. Existem instrumentos que nós podemos usar no nosso dia a dia para prever, para antecipar possíveis aumentos de impostos. Porque a gente está vendo a reforma tributária ser aprovada, a gente está vendo o ITCMD ser veiculado em muitos estados com muitas propostas de aumentos muito significativos. Antes ele era de até 8%, ele pode chegar a 16%. E hoje, se você hoje, investidor, se você hoje, proprietário de imóvel, nos procurar, nós vamos conversar com você e entender qual a melhor forma que a gente tem para poder minimizar esses impactos. A movimentação, como você disse, foi bem intensa. Semana passada a gente se deparou também com combustível, aumento na gasolina, no gás de cozinha. Como é que isso impacta especificamente a inflação em si? Eu acho que o governo tentou segurar ao máximo, né, esse preço, mudou a política completamente, tentou segurar e não deu. Quando veio agora um aumento, foi bem expressivo para o consumidor. Apesar de expressivo, ainda não foi o suficiente. O que acontece é que a gente teve realmente um aumento na gasolina de 7% na semana passada, porém o que a gente tem de fato hoje é que, devido ao aumento do petróleo no mercado exterior, aliado obviamente a sucessivos aumentos no dólar, a gasolina ela está defasada, o nosso preço de combustível está defasado perante o mercado internacional em ainda 18%. O que acontece é que esse preço de gasolina represado, como a gente estava vendo até agora, ele pode causar inclusive um desabastecimento no país. Porque a gente tem em torno de 25% a 30% dos nossos combustíveis que são importados. O que acontece é que as outras importadoras, as outras empresas que importam esse combustível do exterior estavam numa situação de que não podiam mais importar, porque a diferença do preço externo para o preço brasileiro estava muito alta e eles não iam conseguir vender esse combustível. Então já havia uma preocupação real do mercado em relação a esse preço represado, como isso ia em algum momento afetar o abastecimento. Então, houve esse reajuste de 7%, mas a verdade é que a gente ainda tem uma grande defasagem e a gente ainda não sabe exatamente quando que a Petrobras vai agir para poder diminuir essa defasagem. E uma outra questão que está preocupando bastante os mercados ainda em relação à Petrobras é que o governo ainda não deixou claramente exposto quais serão as regras que definirão se e quando haverão novos reajustes. Vamos falar de perspectiva agora. O que é que está previsto para essa semana, que o investidor tem que estar atento, que nós temos que ficar atentos, e quais são as orientações que você traz para a gente nessa semana? Essa semana está saindo o PIB da China do segundo trimestre. Na segunda-feira nós teremos o IBC-BR de maio, teremos a terceira reunião lá na China também sobre o plano quinquenal. Teremos as vendas no varejo na terça-feira e elas serão extremamente importantes para que a gente tenha uma visão mais clara do que vai acontecer na inflação nos Estados Unidos e nas possíveis quedas de taxas de juros. Nós teremos também nos Estados Unidos o livro bege, que será a produção industrial, que também vai nos dar mais pistas. Nos Estados Unidos, essa semana, ela está bem agitada, inclusive hoje a gente vai ter uma fala do Powell, que é também importante para poder confirmar as expectativas no mercado de próxima queda de taxa de juros em setembro. Na quinta-feira, nós teremos aqui as vendas do varejo no Brasil e uma decisão importante também, que é a decisão da política monetária na zona do euro. A gente espera que a zona do euro tenha uma manutenção de taxa de juros, não se espera nesse momento imediato uma queda, mas mesmo a fala com esse direcionamento da manutenção, ela já é importante também para que o mercado tenha uma visão mais global dos movimentos das taxas de juros. Lembrando que toda semana a gente fala sobre investimento aqui na coluna Investindo de Fato. Cris Atala é sócio fundadora da Fato Capital, que é credenciada a XP Investimentos e sempre está por aqui dando orientações para a gente nessa área. Cris, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal encontra você e também a Fato Capital nas redes sociais? Obrigada, Daniel. É muito importante que você entre em contato com a gente, porque nós estamos prontos para estruturar a sua sucessão e possíveis questões tributárias de aumentos.
nós podemos estruturar, entender com você qual é a melhor forma de te atender para que você não venha sofrer tanto com a alta de impostos. Fala com a gente no @crisatala com 2 L's e também no @fatocapital com 2 T's. A gente está te esperando para conversar sobre investimentos e sucessão.